O Grêmio perdeu de novo, 3-0 para o São Paulo. 3-0 para o São Paulo. Diferença enorme de qualidade dos dois times. Terceira derrota seguida do Grêmio no Campeonato Brasileiro. E a terceira derrota sempre jogando mal. A propósito, desde julho, o Grêmio não ganha fora da arena nesse Campeonato Brasileiro. A questão é a seguinte: quem é o principal responsável por esta situação absolutamente caótica nesse momento, em termos de qualidade de futebol do Grêmio, com resultados ruins seguidos, com derrotas seguidas? Quem é o principal responsável? Vamos falar sobre isso nesse nosso papo aqui? Mas antes, esse recado: que papo é esse, Benfica? Se inscreva no canal, dê o seu like lá, ative as notificações, deixe o seu comentário e compartilhe esse nosso conteúdo aqui, do Que Papo é Esse, Benfica? E o seu comentário, evidentemente, a sua opinião a respeito desta situação do Grêmio. Na terceira derrota seguida, jogando mal. E aí eu perguntei, quem é o principal responsável desta situação? Evidente que a gente pode passar pela direção. Evidente que a gente pode passar por um grupo de jogadores de qualidade técnica inferior a algumas equipes, especialmente da ponta de cima do Campeonato Brasileiro. Mas o principal responsável, por favor, está na cara, né? É o técnico Renato Portaluppi. E se não vejamos, o Renato no jogo anterior, a partida contra o Atlético Paranaense na Arena, o que fez o Renato, hein? Quando não tinha, inclusive, vários jogadores de meio campo. Ele incrivelmente escalou um time contrariando as suas características, as suas convicções de conservadorismo, um time para jogar para frente, para atracar o Atlético Paranaense, entregando o meio-campo para o Atlético. Um time que tinha 2 zagueiros, se falava que seria com 3, um time que absolutamente fragilizado no meio-campo, em cima dos movimentos dos seus jogadores que não marcavam ninguém. O único objetivo era jogar para frente, um time com 2 ponteiros, um centroavante, esse tipo de coisa. O que se viu? O Atlético Paranaense passeou em campo e ganhou com toda a justiça a partida. Jogo seguinte, 3 ou 4 dias depois, esse contra o São Paulo. O que faz o Renato? Muda completamente. O Renato agora colocou um time para se defender. Um time com 3 zagueiros nesse momento. Um time com volantes mais de marcação para tentar rechear isso aí, para marcar realmente os movimentos do adversário. Não conseguiu, é verdade, porque também o São Paulo passeou no meio-campo do Grêmio. Mas era um meio-campo, assim, em termos de características, completamente diferente do jogo em que o Renato escalou um time para frente contra o Atlético Paranaense. E um time que tinha o Cristaldo, que não está a rigor jogando nada, e incrivelmente foi substituído aos 25 minutos do primeiro tempo, hein? E que tinha o centroavante Soares tentando resolver alguma coisa lá na frente. Então, é uma mudança muito forte de um jogo para outro, em termos de esquema e em termos de jogadores. Isso evidentemente que paga um preço, e o Grêmio tem pago esse preço a partir destas decisões do técnico Renato Portaluppi, que disse incrivelmente na entrevista que não tem tempo, que o Grêmio não tem tempo para treinar. Mas como assim? Como assim? Ali atrás o Renato teve 2 chances de passar um bom tempo treinando. Sabe o que ele fez? Deu folgas prolongadas para os seus jogadores. Renato, hein? Mas o time, se sabe, sente falta de maior qualidade técnica nos seus jogadores. Então a pergunta é: o Renato ainda assim poderia fazer algo mais, ter um desempenho melhor no time do Grêmio? Pois eu vou dizer, o Renato poderia organizar melhor o time do Grêmio, ter uma qualidade melhor nos seus movimentos, e o Grêmio poderia render mais do que está rendendo nesse momento, a despeito de uma qualidade técnica inferior dos jogadores, que a todo momento é ressaltada pelo técnico do Grêmio. Então, essa é a questão. Quem é o principal responsável? Para mim, Renato Portaluppi. E para ti, hein? Nesse nosso papo, aqui no Que Papo é Esse, Benfica? Valeu, pessoal! Tchau, tchau!